Não é uma nação política, mas uma denominação para identificar um movimento religioso. O candomblé, ele é depositário das mais autênticas tradições africanas em nossa terra. Neste país, o Brasil absorveu muito essa cultura da melhor forma do que todos os outros países, que Cuba, Haiti e qualquer outro país. Aqui se fala o melhor Iorubá, depois de África, e aqui é o que se melhor realiza os rituais que são ainda realizados em África. Então essas antigas mães de santo, esses personagens que procuraram manter viva essa religião, eles são merecedores do maior crédito, do maior estímulo, inclusive seus herdeiros atuais, que procuram continuar todas essas tradições. O candomblé é uma religião monoteísta, só acredita em um Deus, que chama-se Olorum, Olodumare, e outros tantos nomes que existirem, porque esses nomes significam o atributo que a entidade tem. Quando o candomblé foi estudado, ele foi estudado por seguidores de outras religiões que viram que Deus tinha vários nomes. Então eles acharam que eram vários deuses e acharam que a religião era politeísta. Eram pagãos, eles adoravam vários deuses. Na verdade não é nada disso. Era um só Deus com vários nomes que identificavam os atributos que o Deus possuía. Tudo que acontece em nosso corpo, as nossas emoções, os nossos atos, nossas ações, está identificado com determinados orixás. Por isso que existem diferentes orixás e as pessoas são filhas de um determinado orixá. Ori, cabeça, chá, santo. Então, o santo da cabeça, né? Orixá é o santo da cabeça. Esse orixá é o Deus, é a força da natureza que te rege do momento que você nasce. Ali, na hora que você coroa, numa questão de horário, dia, mês, ano, aquele orixá vai estar pronto para te receber. Que não só o protege, o cobre, mas também empresta a este seu filho parte da sua personalidade, os seus arquétipos. Crendo ou não, ou cultuando ou não, mas todos, ao gerar, já tem a sua divindade. E aqui centralizou-se muitos negros de Angola, os negros iorubás, todos aqui no Rio de Janeiro e no sul de Minas. Isso produziu uma transformação muito interessante. Quando a cultura do café ocorreu no Rio de Janeiro, foi logo após a libertação dos escravos, os negros eles eram obrigados a procurar sobreviver através de um trabalho pago, né? Eles eram requisitados para trabalhar. Eles tiveram que abandonar as suas práticas religiosas radicais, como era o candomblé. Eles tiveram assim mais tempo, mas eles não queriam perder as suas tradições africanas. Então eles se organizaram em pequenos grupos modificados, e que viria a produzir mais tarde um ritual africanizado, um ritual afro-espírita, e que seria a Umbanda. Porque no Rio de Janeiro existia uma modalidade de culto chamada cabula, ou cábula, e o omolocô. O omolocô se baseia num sistema de crença dos negros de Angola
de um povo conhecido como Quiocos de Lunda, situados em Lunda do Norte, a nordeste de Angola, às margens de um rio lindo, chamado Rio Zambeze, e desse sistema de crença que se originou o homolocô que nós praticamos hoje. O mais antigo que tem no Rio de Janeiro é o candomblé Jeje, fundado em 1876 por Mãe Rosena, era da nação Jeje. Hoje, a gente já não... muita coisa não se tem nem condições de fazer, até por problemas de espaço físico. Essa nação, ela veio para o Brasil por determinação de voduns, porque nós lidamos com voduns, com ancestrais divinizados, com força, com espírito, né? Porque vodum quer dizer isso. Ludovina Pessoa foi a mulher que foi escolhida por voduns para fundar na Bahia 3 templos de Jeje. O centro da cidade era o núcleo onde todos se localizavam. Não existia exatamente bairros, Baixada Fluminense, essas coisas vieram surgir mais tarde por ocasião da criação da Estrada de Ferro, que procurou levar todo esse público do centro da cidade para a Baixada, para os bairros distantes. O que eles fizeram aqui no Rio de Janeiro? Eles fundaram, eles criaram a matriz de um candomblé, quer dizer, uma ramificação de Salvador para o Rio de Janeiro, e fundaram aquilo que viria a se denominar de axé. No centro da cidade não havia espaço para realizar todos os rituais que o candomblé exigia. As águas de Oxalá, Olubagé, Peté da Oxum, Sade de Iaô, não tinha espaço, era tudo no cubículo, no cantinho da casa. Poucos tinham uma casa grande. Então o que eles fizeram? Foram para o subúrbio. No subúrbio existiam terras maiores, amplas. Ali se deu o quê? O grande crescimento do candomblé. Tem 55 anos de idade e 50 anos de santo. Fui iniciada no dia 6 de janeiro de 1955. No Rio de Janeiro, aqui no bairro do Pantanal, em Duque de Caxias. Nós temos o orixá Oloque, que foi o orixá da senhora que trouxe o axé, o Ifon, que é lá da cabeça do Oloque, que foi africana, Maria Bernarda da Paixão Violão, junto com o tio Firme Yacicá, e ela era também da ilha de Oloroquê, e era a única que teve esse orixá no Brasil. Em alguns casos, as pessoas temiam dar o seu nome civil. Até hoje, nas entrevistas que eu faço, tem pessoas que temem dar o seu nome civil, preocupados com alguma coisa que possa fazer com o nome. E naquela época também, pessoas que fugiam, não queriam dar o seu nome para evitar perseguições policiais. Mas todo apelido tem uma razão de ser. Por exemplo, Álvaro Pé Grande, ele tinha um pé grande. Ele, quando usava a meia é pequena, naquele tempo não existia meia elástica, era meia de algodão, aí toda a meia dele tinha o dedão furado, porque o pé dele era muito grande, ele usava 45, 46, né? Rafael Boca Torta, ele era um delegado que tinha um terreiro em Vilar dos Teles, mas ele falava meio, assim, meio com a boca, então meio com a boca torta. Maria do Violão. Maria do Violão por quê? Porque ela tinha um corpo em forma de violão. Tinha um corpo, então era muito bonita. Então ficou Maria de Violão, que foi uma grande orixá da nação de Efon, de Iroco. A cultura banto, a cultura angola, ela é regida por fundamentos de folhas, inclusive chamada nação das folhas, e a nação das rezas. Nada se faz na cultura congo-angola, na cultura angola, que não tenha reza. O ato de tirar uma folha, o ato que cai uma folha no chão, o ato de se impor as mãos na cabeça do iniciado, o ato de louvar um inquice, o ato de louvar uma energia na natureza, tudo é regido por folhas. Às vezes, quando se louva a tradição da nação, a tradição que veio da África, se reza, como se reza assim, Emuchacá, tumburumbum, zungum, zungum, zumburaburá, um sequência de quando manducaia. E que a chamutã como lacheta, o eco e coro, como a eco e coro, luango, lungum, zumuzanga.
Taca, taca, lega, lega, maniputi, zecula. Sequência de quando anda, anda, sequência de quando eu andar. Então você vê, nessa reza nós louvamos a tradição e a ancestralidade da nação. Às vezes você tem que louvar uma folha, aquela folha caiu no chão. Então você tem, ao levantar aquela folha, você tem que louvar a energia da folha. Eu sabaie, malembe, malembe, oxi, sabaie. Então você levanta a folha. Às vezes você vai mexer nas águas. Mangaçale, mangaçale, mamangueiro, mamanguelo. Então você louvou as águas. Tudo do Angola tem uma energia. O que junta a terra ao céu, o que junta os elementos, né? Como a minha divindade é Cavungo, eu sou Cavungo, sou de Catubelanci. Então tem diversas cantigas e rezas de Cavungo. Entre elas nós temos uma que diz assim: um sumbuê, um sambunanguê, é um cinta, é um salusquenda, ele embadile, é maior que é cita, é maior que salusquenda. É um sumbuê, um sumbunanguê, um sumbuê, um sumbunanguê, é um cinta, é um salusquenda, ele embadile, é maior que é cita, é maior que salusquenda. É um sumbuê, quer dizer, o santo que vem de baixo. Um sumbo vem da terra. Ele nasce da terra. Como se ele florescesse. Ele é o verdadeiro Oxi. Ixi, Oxi, Ixi, em Quimbundo quer dizer terra. A cultura banto ela teve muita influência no linguajar, no uso da língua portuguesa. E várias palavras foram adaptadas pelos últimos historiadores de dicionários da língua portuguesa. Então você vê, quando a gente fala em abacate, nós estamos usando uma palavra banto. Barraco, está se usando uma palavra banto. Samba é uma palavra banto. Batuque é uma palavra banto. Se eu vou ficar aqui até amanhã, que são quase 800 palavras acopladas ao dicionário da língua portuguesa. Porque a cultura banto mesmo no Brasil, a origem mesmo é Recife e Rio de Janeiro. A cultura iorubá que ela tem uma origem mais Bahia. Então nós temos que enaltecer isso, esses grandes pilares do passado que trouxeram toda essa raiz que hoje em dia ainda está aí, viva, atuante, que a gente tem mais que aplaudir por todos esses pilares que o Angola teve. Né? Eu costumo dizer que as pessoas ingressam na vida de santo trazidas ou pelo amor ou pela dor. No meu caso, foi pela dor. Foi pela minha saúde realmente. O praticante da religião afro-brasileira, uma vez iniciado, ele não perde nada, ao contrário, ele ganha. Se a gente pudesse dizer que perde alguma coisa, eu diria que perde a sensação de estar perdido, perde a sensação de solidão, perde a sensação de uma falta de colo, de uma identidade, de uma razão de viver. Existe uma diferença, por mais que as pessoas digam que não, mas existe a diferença do antes pro agora, né? A gente renasce. Uma série de mudanças são promovidas, mas a principal delas é a mudança interior, é a reformulação da pessoa, enquanto indivíduo, enquanto parte de uma comunidade. Eu até os 10, 12 anos, eu fui coroinha da Igreja de Nossa Senhora de Conceição e Boa Morte aqui no Rio de Janeiro, na Rua Miguel Couto, com Buenos Aires. Até hoje essa igreja está lá linda e maravilhosa. Eu, aos sábados, eu ia tocar o sino da igreja na hora da missa. E comecei a passar muito mal. Não podia tocar sino, senti umas coisas estranhas. A família querendo levar para psiquiatra, alguma coisa assim, como se eu estivesse meio maluco. Depois de muitos anos procurando zelador, né, eu conheci meu pai de santo, Tata Carlos Cavungo, né, e tomei a decisão de fazer, né, fazer o santo, né, passar pela feitura, o ritual de iniciação. Ele jogou para mim, tá? Fez um jogo, viu essa precisão de eu ser do candomblé, de eu ter que fazer santo. Então nós marcamos, providenciamos tudo, e eu recolhi, fiz o meu santo, e até hoje eu estou aqui.
Sou do Oxalá, o Oxalá para mim é tudo, é o meu santo, é o meu amor, é o meu carinho. Minha mãe é sã. Passei a chamar, no caso, essa senhora, que não é, antigamente era só senhora, era mãe de santo, mas não era minha. Como minha mãe, amo como minha mãe realmente. Oiabá, me chorou, e. Oiadabá, bioloie. Oiadabá, lereu. Oiabá. São religiões que cultuam basicamente natureza e louvores às ancestralidades. Mas nada, são religiões de comunidade. As religiões de candomblé, elas querem juntar as famílias, juntar a comunidade, desde a África até aqui. O ambiente de um terreiro, ele é um ambiente sagrado. É basicamente um templo onde se reúnem pessoas para comungar em torno de um sistema de crenças. E eu não consigo compreender um ambiente sagrado sem que ele seja também familiar, porque a família também é sagrada. No candomblé não existe uma divindade do mal, né? Não existe diabo. Não há diabo. O que é o diabo? O diabo bíblico é aquele que está em oposição a Deus, né? Então confundir esse diabo com o Exu. Qual é a função de Exu no candomblé? É de ser um servidor de Deus, que é Olorum, aquele que leva as informações da terra para ele. Essa que é a função de Exu. Então o Exu, ele é um fiscal, ele é até um fiscal dos orixás. O orixá existe, o orixá é soberano. E que essas pessoas não permitam que essas imagens distorcidas afetem, abalem a estrutura de uma cultura milenar, né, como é a candomblé. Então eu rogo muito que o Olorum dê uma abertura na mente de todos e que o Orumilá dê ensinamento para o mundo inteiro, ter uma outra visão da nossa crença, da nossa religião, e que possa vir nos visitar, nos conhecer, para poder ter o valor que tem para a gente a nossa fé. Emi no que vodun si no que no de ia zorrei junto monha valu monha é no para ser. Isso é o candomblé.